Oi, mundo! Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Estamos aqui para mais um episódio da sua rádio, uma iniciativa do Instituto Suassuna, e nessa campanha tão especial que é o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. Um tempo em que somos convidados a acolher, a cuidar mais de perto, a prestar atenção e também alimentarmos as nossas esperanças. Hoje, o nosso olhar se volta para um momento muito especial da vida, a gestação. Um período que vai muito além das condutas médicas e dos exames de rotina, porque envolve também emoções, expectativas, medos e transformações profundas. Por isso, nós vamos falar sobre pré-natal psicológico, um cuidado fundamental para as mães, para os pais, que ajuda a prevenir o adoecimento psíquico, fortalece os vínculos e prepara a família emocionalmente para a chegada do bebê. Para esse episódio especial, nós vamos receber a psicóloga Rebeca Freire, minha fofa, minha linda, sou apaixonada nessa psicóloga maravilhosa, nossa psicóloga perinatal e obstétrica, também especialista aqui pelo Instituto Suassuna. Tenho certeza que esse episódio vai ficar muito lindo, vai ser muito especial. A Rebeca é uma psicóloga que transborda amor, então vem com a gente acompanhar. Muito obrigada, você sabe que é muito recíproco esse sentimento, né? Então, sou Rebeca, psicóloga obstétrica e perinatal, né? Formada no IESB, Instituto de Ensino Superior de Brasília. Sou formada na 5ª turma de pós-graduação em Psicologia Obstétrica e Perinatal pelo Instituto Suassuna. Faço parte da Rede Umiguinho Brasil. Tenho formação também de aperfeiçoamento em pré-natal psicológico pelo IBIPO, faço parte do GEPO também. Sou supervisora do GES, né, que é um grupo de estudo e supervisão em psicologia obstétrica, nas práticas e nas teorias. E agora sou também professora universitária, né, da Universidade Uninassal, na unidade de Mossoró. Pouquinho aí do que eu faço. Que lindeza! Não, eu vou já quebrando protocolos. Como tem sido entrar nas universidades, né? Estar aí nessas turmas de psicologia? Você acabou, né? A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. 10º período, as pessoas sabem da psicologia perinatal e obstétrica, Rebeca? O que você está percebendo aí? Então, eu tenho mais contato dentro da psicologia obstétrica com o 10º período, né? Mas as outras turmas que estão passando por mim já sabem um pouco sobre psicologia obstétrica. E para eles é uma novidade ainda, né? Não sabem o que é pré-natal psicológico, esterogestação, puerpério psicológico, né? Todas essas coisas que a gente tá tão acostumada a ver no nosso dia a dia, para eles é muito novidade. Mas eu tô me surpreendendo, assim, de uma forma muito positiva, porque essa novidade tá mexendo muito com os alunos, né? E principalmente o pessoal do 10º, que é a turma pela qual eu tô inserindo um pouco mais a psicologia obstétrica, tem muita gente interessada no assunto, né? Já escutei, inclusive, de alunos egressos, poxa, que chato que eu não tô pagando essa matéria com você, porque se eu tivesse ficado um pouquinho mais na universidade, eu teria aproveitado mais, né? E muitos pedidos de orientação de TCC, né, assim, vontade de montar grupos de estudos dentro da universidade, então é um momento, eu acho que, de muita divulgação daquilo que a gente faz, né, de tornar conhecido, ao mesmo tempo que vai de encontro com essa curiosidade deles, assim, eles estão gostando muito, muito, muito. Até a turma de fono, que eu dou aula no curso de fono também, eles estão interessados em psicologia obstétrica, né? E perguntam sobre a lei, perguntam como é que tem acesso sobre isso no SUS, então tem muita coisa pra gente fazer e as pessoas estão cada vez mais interessadas. Nossa, que incrível, Rebeca, assim, a nossa admiração, eu falo em nome do Danilo, em nome do Instituto, pela sua trajetória tão linda e te ver colhendo frutos tão maravilhosos, é muito especial para nós aqui, viu? Nossa, parabéns, que Deus te use muito. Mas olha só que legal, a gente começa esse quadro vendo que nem dentro da nossa área de atuação, os próprios alunos, na nossa formação, nós temos entendido o lugar da psicologia, né? Sobre esse pré-natal psicológico, que hoje vai ser o nosso tema principal. E aí, Rebeca, eu gostaria que você introduzisse, então, para que a gente consiga alcançar profissionais, mas também as mulheres, né, as nossas mães,
o que diferencia, né? O que é o pré-natal psicológico para além do pré-natal tradicional, para a gente começar a conscientizar, lembrando que nós estamos alcançando que esse tema nós vamos divulgá-lo tanto para profissionais quanto para as famílias. Então, se nós, nem os psicólogos estão conhecendo, né, é uma área que ainda é nova no nosso país, imagina a sociedade, as nossas famílias. Então, eu acho que uma forma um pouco mais palpável de entender o que é o pré-natal psicológico, para além das outras formas de pré-natal, né? Tanto o obstétrico quanto o de fisioterapia, né? Que também é o que está surgindo aí. Eu acho que o pré-natal psicológico, ele fala sobre vínculos, sobre relacionamentos, sobre histórias, né? Tudo ao nosso redor reflete as nossas histórias, refletem os nossos vínculos, e a construção daquilo que a gente viu durante toda a nossa vida vai refletir na construção da nossa maternidade, na construção da paternidade, né, da nossa história com o nosso bebê. Então, para além de questões técnicas, sim, voltadas à psicologia, né, como acolher as questões psíquicas, aprofundar em algumas questões cognitivas e tocar no corporal, que a gente precisa entender que essa mulher ela é engravida por completo, então a gente precisa abraçar ela de forma completa. O pré-natal psicológico, ele fala sobre o vínculo, sobre tecer esse vínculo e como a gente pode fazer isso de um jeito mais saudável até, né? As nossas relações, elas nem sempre refletem aquilo que é de melhor. E talvez quando a gente é cuidado, a gente é acolhido, a gente é abraçado no ambiente adequado, né? Dentro do consultório, dentro da clínica, aquela família tem a possibilidade de escolher como tecer esse vínculo. Tanto, né, os parceiros, né, quanto também a tríade, né, mãe, pai e bebê. E para além disso, também o cuidado com a equipe de saúde, que é essencial nesse processo. A gente não tem como mexer naquela família e não pensar sobre o ambiente em que essa família está, sobre essas coisas que vão atravessar a vida deles três. Então, para além disso, é também olhar para o profissional que cuida daquela família e que se coloca à disposição. Então, é um olhar muito mais amplo do que talvez outras formas de acompanhamento gestacionais que são um pouco mais focados, né? Assim, os obstetras, eles vão sim na parte mais médica e é extremamente necessário para a saúde da gestação. Os outros profissionais que lidam mais com as questões físicas, né? Fisioterapeutas, os treinadores, né? Preparadores físicos, eles vão cuidar mais dessa parte corporal que é extremamente essencial para a saúde dessa gestação, e eu acho que a gente acaba olhando, a gente tem um olhar meio de águia, a gente olha para o todo, né, assim, se preocupar inclusive com os detalhes e facilitar a saúde dessa gestação. Que lindo, olhar de águia, gostei muito disso. Rebeca, o pré-natal, nós temos um alcance para um público específico. O pré-natal psicológico é para todas as mulheres. Quem deve procurar um pré-natal psicológico, né? Por que procurar? Quais são esses riscos que nós, com esse olhar amplo, com esse olhar para a inteireza da mulher, identificamos para a saúde mental materna, né? Pensando nessa prevenção. O pré-natal psicológico. Gente, olha só, ela contou o currículo dela aí, e tá com grupo, e tá dando aula, e tá dando supervisão, mas é uma psicóloga clínica maravilhosa, né? Tem aí as suas pacientes, então vamos entendendo, né, como que a Rebeca tem trabalhado, e hoje o pré-natal que pode inclusive ser feito online, né, Rebeca? Aproveita para divulgar seu trabalho e falar para essas mulheres da importância de se cuidarem. Então, eu acho que essa oportunidade do online, ela caiu como uma luva, né? Principalmente depois da pandemia, a gente foi entendendo como adaptar as técnicas, né, e alcançar esse público, né? Como dentro da psicologia obstétrica, aqui, pelo menos no RN, né, algo ainda muito engatinhando, né? O online, ele traz essa possibilidade de eu conseguir atender as pessoas de forma remota, né, que estão um pouco mais distantes, e aí a gente consegue equilibrar as sessões presenciais e as sessões remotas, né, assim, facilita muito. Então, o pré-natal psicológico, ele é para todo mundo, né, assim, tanto para as famílias que estão tentantes, né, que estão aí num processo de reprodução assistida, quanto as famílias que estão no início da gestação ou no processo de planejamento familiar, né, em questões de perda, assim, depois que a gente já ganhou o bebê, o pré-natal psicológico, ele abrange tudo isso, e eu acho que
não existe algo que o pré-natal psicológico não consiga tocar, na verdade. Tanto as gestações fisiológicas, né, que são aquelas gestações que estão saudáveis dentro do padrão, daquilo que é esperado, quanto as gestações com patologias maternas, né, então a gente vai pensar aí em questões de diabetes gestacional, né, a questão de uma pressão arterial mais alterada, uma possibilidade de pré-eclâmpsia, quanto também em questões de gestação que tem patologias fetais, né, então, por mais que a gente acabe focando um pouco pelo menos na forma de explicar, né, em questões mais teóricas, né, técnicas, o pré-natal psicológico é para a vida, né? Quando a gente fala sobre viver a vida, sobre entrar em contato com a vida que chega ou que se vai, né? Principalmente de uma forma muito cedo, a gente tá falando sobre pré-natal psicológico. A gente, eu acho que dentro do nosso grupo, a gente é muito acostumado a ouvir algumas coisas e já saber, né? Ah, então no primeiro trimestre eu faço isso aqui, no segundo aquilo, aí tem as sessões de preparação para parto. Mas quando a gente vai entrando em contato com as pessoas que não conhecem o pré-natal psicológico, que não conhecem a psicologia obstétrica, a gente percebe o quanto ainda é novo e ainda é novidade. E tem muita coisa pra gente descobrir, né? E eu acho que, principalmente com os meus alunos, eu fui entendendo sobre isso, né? Que o pré-natal psicológico, ele é sobre o nosso relacionamento com a vida que chega e às vezes a vida que se parte antes do momento. Isso que a Rebeca traz sobre ser novo é uma linha muito tênue, né, entre ser novo no sentido de conscientizar, mas quando você falou, né, do grupo GEPO, que você faz parte, gostaria aqui de mencionar nomes importantes, que são Fátima Bortoletti, a Magna Spinello, a Aline, né, que está com elas nessa caminhada. Então, é novo no sentido de conscientização, porque na verdade Fátima lá, né, em 83 já começa com um trabalho tão importante de pré-natal, conscientizando, trabalhando, e aí eu gostaria que a gente entendesse, né, convidar vocês quem tiver interesse, se você é profissional da área da saúde, se você é psicólogo e gostaria de se aprofundar, né, temos aí esses nomes para que vocês realmente ampliem seus estudos, nós que temos que estudar tanto, temos base teórica muito importante nessa área de atuação. E hoje as redes sociais nos ajudam muito a chegar nessas famílias, a chegar nesses médicos que são a ponta, né? O médico é aquele que está com a paciente, fazendo o pré-natal tradicional, e também esse médico interessado pela inteireza da mulher, ele vai identificar uma tristeza, ele vai identificar uma fala, né, uma fala que está ali transbordando angústia, e muitas vezes, com o nosso trabalho divulgado nas redes sociais, eu gosto de falar sobre a importância das redes sociais bem utilizadas, eles vão encaminhando. Hoje, então é novo sim, a gente tem uma área que está crescendo rapidamente no nosso país, por meio de leis, por meio das psicólogas tão engajadas, mas ao mesmo tempo nós temos esse grupo que tem entendido a importância, então que tem encaminhado suas pacientes, olhando para a paciente. A Rebeca, quando fala que está dando aula num curso de fono, olha que bacana isso, né? Porque na verdade a fono que às vezes vai fazer a Golden Hour, vai fazer um acompanhamento pré-natal para ajudar essa mãe, explicar como seria um aleitamento, diminuindo essas angústias. Então, essa comunicação entre os profissionais que estão com as famílias no ciclo gravídico puerperal é muito importante. Carla, eu não conheço um médico, não conheço uma fono. Quem você conhece que está ali em contato direto com essa família no ciclo gravídico puerperal? O nosso episódio é um episódio muito especial sobre prevenção do adoecimento psíquico na gestação, nessa campanha importante, porque nós sabemos que a ideação suicida está presente na maternidade e é tão pouco falada. Infelizmente, os números são assustadores, são preocupantes, e o pré-natal psicológico funciona como uma ferramenta imprescindível da prevenção. Prevenção de depressão, prevenção de ansiedade, prevenção, né, dessa ideação, desse cuidado aí com tudo que a mulher está passando nesse momento. Com foco na mulher, mas ampliando para o homem, nós temos também um episódio especial com o Tiago Koch, que é o do Homem Paterno, o projeto Homem Paterno, para a gente falar especificamente sobre o papel, né, sobre o lugar do homem, mas trazendo, Rebeca, para esse ponto tão importante da prevenção.
E quem nos ouve, agora falando diretamente com a mulher, com a família, com a sua rede ali, às vezes você é uma tia, uma prima, uma irmã que está ouvindo, que está vendo esse material e pensando, nossa, eu preciso encaminhar, porque eu entendo, né, agora que a prevenção é importante. Como funciona, Rebeca? Como que nós, profissionais da perinatalidade, o psicólogo, né, esse responsável pelo conteúdo psíquico, o cuidado com o conteúdo psíquico de cada ser humano, de cada mulher, pode identificar? O que a gente identifica? Claro que nós vamos falar aqui de forma generalizada, né? Como a gente identifica esses pontos, esses fatores desencadeadores de depressão, uma pontinha, aquilo que você falou, eu gostei muito, até anotei, tá bom? Olhar de águia. A gente escuta para além, né, do que está sendo dito ali no nosso consultório. Eu acho que a parte mais desafiadora para a gente ter cuidado, né, dentro do ciclo gravídico puerperal, é por causa das alterações que normalmente já acontecem, né? Então, quando a gente vai falar para o público geral, a gente fala, percebe se a pessoa tá diferente, como é que ela tá, né? E aí, às vezes, nesses detalhes, a gente consegue perceber aí uma possibilidade de atenção maior. E aí, quando a gente vai falar sobre esses processos durante a gestação, a gente tem que levar em consideração, inclusive, as alterações que são típicas, que são esperadas, que demonstram uma gestação saudável, né? Oi? Tá. Então, é algo que eu acho que é desafiador, principalmente dentro da nossa área, né? Mas esse olhar para além, eu acredito que a gente consegue ainda perdurar. Então, dentro daquilo que a gente vai ouvindo aquela pessoa, né? Perguntar sobre a funcionalidade dela, se ela ainda consegue continuar sendo funcional durante a rotina dela, com as obrigações, com as responsabilidades, né? De que forma ela vai lidando com isso. Às vezes, dentro do processo de gestação, a gente vai entendendo que existe uma funcionalidade tão grande que a mãe às vezes não consegue se vincular com o bebê, que ela não está conseguindo viver aquela gestação. É algo que a gente também já acende ali uma luzinha vermelha sobre essa possibilidade, né? Ou então se o processo emocional que ela está vivendo torna ela um pouco mais apática com relação às obrigações, às responsabilidades no trabalho, em casa, né? Dentro das relações interpessoais, com a família, com os colegas. Eu acredito que a diferença da funcionalidade, independente se for uma funcionalidade extrema ou uma redução muito significativa dessa funcionalidade, é um bom indicativo de que talvez a gente precisa receber um cuidado mais atento, pelo menos, né? E vai afetar em tudo, porque a história da gente, quando a gente está gestando, ela vai ressurgindo em vários pontos que às vezes a gente acha que estava ali, cuidado, que estava resolvido. Isso vem voltando à tona de uma forma meio incontrolável até. Né? São as memórias que voltam, são as sensações que voltam, são os medos que voltam, e às vezes lidar com isso de forma tão constante por causa da responsabilidade da gestação, responsabilidade daquela vida, se torna algo muito desafiador. Às vezes até a vontade de não querer estar gestante naquele momento, isso é muito difícil para a mulher, né? Então, eu acredito que dentro do meu trabalho eu vou olhando muito esses detalhes, né? Existe a diferença, claro, que é esperada, né? As alterações emocionais são bem presentes na gestação, mas existe algo ali que ultrapassa, né? Que vai por fora daquilo que é esperado, daquilo que é saudável mesmo, até por uma questão fisiológica, né? E a gente tem que estar atento a essas minúcias, a esses detalhes. Essa última fala, ela traz uma importância tão grande de uma lupa na nossa escuta, porque uma palavra-chave que nós identificamos na sociedade, mas também dentro dos nossos consultórios, é o tabu. A mulher é provocada a sentir alegria, né? Isso que você trouxe agora de, nossa, a mãe poder dizer que ela não está tão feliz com a chegada desse bebê, que não veio num momento, né, oportuno para ela. E quando nós pensamos nesse histórico, o peso dessa gestação, que por vezes a mulher até estava planejando, estava desejando esse bebê, mas aconteceu alguma coisa. É uma paciente que perdeu a mãe, é uma paciente que perdeu o emprego às vésperas ali da gravidez.
pode ser uma paciente que viveu uma perda gestacional, que vem com tudo isso. Então, nem tudo que chega com a gravidez é alegria. E aí, quando nós pensamos nesse adoecimento psíquico, quando nós pensamos na prevenção do suicídio, quando nós olhamos com atenção para isso, Rebeca, na sua prática, você percebe que a mulher ali, né, com você, dentro do seu consultório, ela tem conseguido mais falar sobre os seus verdadeiros sentimentos? Eu sinto, né, eu já contei isso aqui para muitos alunos, todas as minhas pacientes já me ouviram dizer que eu, com Davi nos braços, né, eu tenho um filho, Davi, de 11 anos, o Bento, de 9, e o meu primeiro filho, Davi, tudo lindo, tudo como eu desejei, o casamento estava ok, a gente estava feliz, estávamos à espera do Davi, mas no puerpério, realmente assim, bateu uma tristeza muito grande e eu tive pensamentos muito ruins. Então, quando eu conto isso para uma paciente que eu estou sentindo que está travada em poder ser verdadeira com o que ela está sentindo, elas se entregam melhor. E como você tem percebido isso, Rebeca, essa rigidez, né, da mulher que precisa ser forte, da mulher que precisa estar feliz com a chegada de um bebê, mas essa possibilidade de transbordar a verdade ali do que ela está sentindo? Eu acredito que é muito o medo de tornar aquilo real. O medo do meu medo se realizar, né? Aqui, pelo menos em Mossoró, né, a gente tem conseguido fazer trabalhos muito bonitos com relação a essa preparação, inclusive essa dessensibilização mesmo, assim, do que é real, né, das possibilidades. A gente vê que durante o pré-natal psicológico é muito comum elas lembrarem de coisas que elas esqueceram completamente. Ou de quando a gente vai falar, por exemplo, do parto, de como foi o parto, e aí isso é algo extremamente significativo. E não adianta a gente querer trabalhar questões, né, de psicoeducação, de preparação para o parto, se a gente não cuidar desses medos antes, né? Eu acho que é um fator de risco muito significativo, né? Principalmente se a gente olha para pacientes que têm um histórico de depressão, de ansiedade, a gente precisa estar cada vez mais atenta, porque o risco, a gente sabe, né, que é maior, sim. Outra coisa que a gente precisa olhar é a rede de apoio, que às vezes essa rede de apoio ela tá fragilizada, às vezes essa rede de apoio que, junto ali com a história, com a relação daquela paciente, né, isso vai se intensificando muito. Às vezes a mulher ela se coloca muito ela assume um lugar de ser a chefe, né, de ser a comandante da família, ela tem que segurar muitas coisas e não tem tanto esse espaço para falar sobre medo, para falar sobre angústia, para falar sobre dúvidas. Então, quando elas vêm aqui para o consultório, é muito difícil sensibilizar para ela sair um pouquinho desse lugar. Entender que aqui sim ela pode ser frágil, que aqui sim ela não está sujeita a julgamentos, né? Que muitas vezes a gente vai sim dar o colo, às vezes até literalmente, né? Dar colo para essas mulheres e a gente descobrir, e a gente conhecer, e a gente cuidar, né? É como uma ferida. Não dá pra gente botar o dedo de qualquer forma. Às vezes a gente tem que limpar, aí depois que a gente limpa, a gente analisa aquele ferimento, e aí a gente pensa na melhor forma de prosseguir. Se é com medicação, se é fechando com pontos, né? Para cada medo a gente tem que ter um cuidado atento. Porque nem todos os medos eles vêm da mesma forma, nem todos os medos são iguais, nem todos os medos a gente consegue lidar do mesmo jeito. Então, quando a gente vai pensar nessa questão, né, principalmente de suicídio, de depressão, né, tentativa de autoextermínio, a gente tem que sair um pouquinho, às vezes, daquilo que a gente espera, né, e estar atento àquilo que muitas vezes não é dito. E essa parte de confrontar e convidar essa mulher a assumir e colocar as cartas na mesa, para elas é extremamente desafiador. E a gente precisa também ter muita paciência com o processo, assim. Digo, tanto para elas terem paciência consigo mesmas, mas a gente como profissional. Entender que é um processo muito delicado e justamente pela questão do tabu, né, se torna ainda mais difícil, porque existe uma expectativa muito grande de que aquilo seja resolvido de forma imediata. E quando a gente fala sobre questões psíquicas, o imediatismo, ele não é tão eficaz, né? Sim. Quando você envolve, né, as pessoas que estão ao redor dessa gestante,
É importante nós entendermos que quando a Rebeca fala desse histórico, né, de tudo que a mulher já viveu, nós somos uma geração de mulheres muito silenciadas, né? Nós crescemos com muitas de nós, né, uma infância em que o choro não foi validado, engole o seu choro, né, uma frase tão presente. Por outro lado, também esse olhar tão cobrador sobre a mulher estar bem, estar feliz, estar com o corpo, né, ok, para malhar, para trabalhar, para pagar conta, para correr, para fazer, para dar conta. Então, o sentimento, naturalmente, vai ficando para depois, porque sentimento é sentir. Eu preciso prestar atenção naquilo. E a gente percebe um atropelo muito grande, né, das mulheres que chegam para nós. Mulheres que, quando nós falamos de pré-natal psicológico, a Rebequinha trouxe sobre o tentante, a mulher tentante. Pensem, imagina, a gente queria muito que as mulheres pudessem começar esse pré-natal antes mesmo da gravidez fisiológica acontecer, porque é exatamente isso, esse histórico que vem pesar sobre a gestação. E aqui nós entendemos, eu gosto muito de falar para as minhas pacientes que as nossas histórias são livros, né? Cada um de nós temos o nosso livro tão particular, e a intenção que nós temos de prevenir, de mudar histórias, é que nessa continuação da história, os próximos capítulos, que nós possamos quebrar padrões do silêncio, poder ensinar para os nossos filhos que eles têm sim que falar dos seus sentimentos, e isso começa na mãe, né? Esse poder falar. Muitas vezes a mulher vem para o pré-natal psicológico já no finalzinho da gestação, com intenção de, como diz a Rebeca, essa pressa, né? Preparar para o parto. Ai, meu Deus, porque meu filho que está em casa está sentindo muita chegada do irmão. E, na verdade, se você hoje nos ouve, nos assiste, com a possibilidade de fazer o quanto antes, né? Começou, tá grávida, começa. Nós costumamos dizer que tem a mesma importância, a mesma validação de um pré-natal tradicional. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar dos seus sentimentos. Carla, mas eu me sinto tão bem, tudo que vocês estão falando aí, eu não me sinto adoecendo, eu não sinto ferida aberta nenhuma. Ah, minha querida, se não é agora, exatamente agora, com 3 meses, com 6 meses, prepara, vem aí uma coisa muito forte. E aqui o pré-natal, ele é exatamente isso, né? Nós vamos tateando com vocês aquilo que emerge, talvez não seja uma ferida que esteja sangrando, mas que ainda dói, né? Talvez não seja um grande trauma, não tem um grande trauma, não aconteceu nada de terrível na minha vida. Não espere acontecer nada de terrível, né? Nós temos memórias. Sim, essa questão da prevenção, ela é muito importante, né? Uma das coisas que eu vou percebendo muito dentro do meu trabalho é esse processo automático da gente sempre assumir a maternidade dos outros. Então, dentro da minha maternidade, eu quero replicar a maternidade da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, né, das minhas professoras, porque tem muita professora que assume esse lugar também, né, principalmente na infância. E esse momento de descobrir a sua própria maternidade, a sua forma de maternar, vai de encontro também com esse manejo de prevenção, né, de adoecimento. Tanto na questão de fortalecer a autoestima, o seu processo pessoal, de enfrentar de forma mais positiva essas mudanças, essas alterações. A preparação para o parto, claro que é importante, né, e melhorar os vínculos, entender um pouco sobre aquilo que a gente está vivendo é importante. Mas a gente entende que dentro do pré-natal psicológico, a gente trabalha com alguns prazos importantes, que na verdade não são 100% prazos, mas que são momentos muito relevantes, que é o parto, ali os 3 meses pós-parto, né, onde a gente tem o parto psicológico, né, ali os 2 anos, até 3 anos, né, puerpério psicológico. Quanto antes a gente cuida de todas essas coisas que podem vir a surgir, que no pré-natal psicológico, na verdade, a gente percebe essas coisas que ainda vão surgir, por estar muito atenta à história da paciente, a gente consegue prevenir de uma forma muito interessante, inclusive o processo do baby blues, né? Que é fisiológico, sim, o nosso corpo ele enfrenta todas essas mudanças que são muito rápidas, mas que o baby blues, mesmo sendo algo muito fisiológico,
a gente pode melhorar a forma como a gente lida com essas alterações, né? Isso é algo que a gente consegue perceber. Um pré-natal psicológico bem feito, a paciente, ela não vai lidar com essas tristezas de uma forma tão intensa, né? Ela vai perceber que ela continua sensibilizada, mas ela ainda sente muita autonomia, ela se sente muito presente no processo. Então, para além de todas essas coisas, eu acredito que um dos pontos que a gente lida nesse processo de prevenção é ajudar a mulher a encontrar a sua própria maternidade, a identidade dela como mãe, né? E aí a gente acaba liberando um pouco das obrigações de se encaixar em um padrão e em uma vida que acaba não sendo nossa, né? Só refletiu em alguns processos, mas que não é nossa 100%. Perfeito, Rebeca. Muito bom. Gente, aqui para deixar para vocês o Instagram da Rebeca, o Muriel vai anotar aí, mas é Rebeca Freire, Rebeca com 2 Cs, rebecafreire.psi, nós vamos divulgar aqui também. E aí, Rebeca, estamos quase terminando esse encontro com você, eu quero te agradecer, mas e aí? Como procurar, Rebeca? Como saber? O que as políticas públicas já mudaram, têm feito em nosso país? Por onde a mulher deve começar? E aí você pode falar com os 2 públicos, né? Tanto mães quanto profissionais também da nossa área. E já vou deixar você encerrar o pod e realmente muito feliz com a sua participação aqui. Pode terminando aí com a sua mensagem final. Então, políticas públicas, né? Eu acho que é algo que deve mexer muito com os profissionais, para além das pessoas que a gente atende, né? Em uma das aulas que eu dei, foi a primeira coisa que os alunos me perguntaram. E no setor público tem? Se eu quiser ir agora, eu tenho acesso a isso? Eu tenho acesso a um pré-natal psicológico? E aí é muitas vezes onde a gente se segura, né, para responder. Então, gente, a intenção é que tenha. O nosso desejo é que tenha, né? Estão aí as leis, a lei umbiguinho, né, a lei do luto perinatal, que a gente está começando, de fato, a ter um movimento prático sobre essas coisas, né? Algumas colegas nossas, inclusive da rede, né, estão presentes ali no setor público, mas é algo que a gente ainda precisa caminhar bastante, né? Tanto para disseminar, para que as pessoas conheçam. Então, por exemplo, hoje eu consigo entrar nas maternidades porque eu tenho uma lei que me protege, né? E que me permite estar ali. Por causa do laudo que eu consigo emitir, eu consigo estar dentro dos partos das minhas pacientes. O que não significa que as outras pessoas que não passem por mim também não precisem desse acompanhamento. Principalmente durante o trabalho de parto, né? Então, eu acredito que existe ainda algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Quanto mais gente vir para o nosso lado, né? Mais forte a gente se torna, mais coisas a gente consegue fazer, mais famílias a gente consegue acolher, cuidar, alcançar, né? Os projetos, principalmente, né, vinculados às universidades, acaba facilitando muito também o caminho, né? Mas eu acho que a internet também está muito ao nosso favor. A gente precisa usar ela como um recurso também, né? Então, estar nas redes, né? Procurar profissionais qualificados para que a gente possa ter uma assistência de qualidade. Porque muitas vezes a gente não tem controle sobre quem vai estar ali com a gente, né? Uhum. Então, para além, né, de questões de saúde pública mesmo, existe o setor privado, que é onde a gente consegue, que a gente tem um pouco mais de liberdade mesmo para trabalhar, né, assim, isso acaba afetando, porque, por exemplo, se a gente for pensar em algumas questões mais práticas, pré-natal psicológico, uma sessão dura às vezes 1h30, ou mais, a depender da sessão. Sessão de preparação para parto nem se fala, né? Então, no processo, dentro do âmbito privado, do particular, a gente consegue favorecer um pouco mais ainda, mas é uma luta que eu acredito que a gente não tá cansado, sabe? Assim, de batalhar, de correr atrás e de fazer as coisas se realizarem, né? Há uns anos atrás a gente não tinha lei de assistência psicológica no parto, a lei umbiguinho, e hoje a gente tem. E por causa dessa lei, por exemplo, eu, que estou um pouco distante de Goiânia, eu consigo fazer a assistência adequada para as minhas pacientes. Isso é um avanço. E a gente precisa celebrar esses avanços. Da mesma forma como a luta
sobre a lei do luto perinatal, né, que foi aprovada, está sendo colocada em prática e a gente precisa, sim, ajudar a fazer essas adaptações necessárias e as coisas estão acontecendo, né? Então, eu acho que para encontrar, né, a gente precisa ir em busca, da mesma forma que a gente, como profissional, a gente também precisa se colocar à disposição, ser vistos, né? Porque, por exemplo, antes da universidade, os meus alunos não sabiam sobre a psicologia obstétrica. Agora que eu me dispus a estar lá, tem mais gente conhecendo. Então, de forma um pouco mais direcionada para os meus colegas de psicologia obstétrica e perinatal, a gente ainda precisa dar muito a cara, a tapa pela aquilo que a gente faz. Para que as pessoas que precisam da gente nos conheçam e nos encontrem, né? Para que esses caminhos possam ser cruzados. Eu acho que nesses últimos dias, né, assim, a gente teve o dia do psicólogo, eu acho que isso mexe um pouco também, né? E uma das coisas que mais motiva é a gente ver no olhar do nosso paciente o quanto a gente conseguiu alcançar e o quanto a gente conseguiu cuidar daquela vida. Isso é gratificante. A gente precisa usar isso como energia para continuar lutando pelos pacientes que a gente ainda não conhece, mas que ainda vão vir. Eu amo essa sua entrega, quando a Rebeca fala, me dispus a estar com esses alunos. Começa por essa disponibilidade, nós profissionais, e não só o psicólogo, mas você que é médico, você que é doula, fisioterapeuta, que ouve, que tem visto nas redes sociais, que identifica na sua paciente uma tristeza, que identifica algo que é do emocional, que é do psicológico, esse reconhecimento de que cada profissional tem o seu papel. E nós, psicólogos, realmente nos disponibilizarmos para fazer além daquilo que chega até nós. Exatamente por essa caminhada, por essa vontade de estarmos cada vez mais em campo, e porque cada vez mais, quanto mais a gente atende, mais a gente percebe o quanto precisa ser feito e a diferença que é lá na frente. Como a gente percebe que o cuidar de uma mãe impacta, reflete no bebezinho que chega, no puerpério, nesse vínculo, nesse sorriso, nesse brilho nos olhos. É para mudar a sociedade. Infelizmente, nos últimos dias, perdemos Michel Audin, grande obstetra que nos deixa uma mensagem tão linda que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E é uma mensagem, né, o legado dele aqui conosco, que vai para sempre com certeza. Rebeca, eu te agradeço, sou sua fã, não nego, todos sabem, meus olhinhos brilham por você, pela sua trajetória, pela sua essência. Você é uma mulher extraordinária, muito linda, e eu tenho eu agradeço a Deus pelo nosso encontro nessa vida, que Deus continue te usando muito, porque ela tá lá em Mossoró, mas essa menina tá em todo canto, gente, tá sempre envolvida nos nossos eventos, não perde um Todo Parto Importa, é palestrante do Todo Parto, acabei de convidar aqui nos bastidores para ser professora da nossa pós-graduação, então está convite público para você, Rebequinha, que Deus te abençoe, continue te usando grandemente na vida das famílias, você que nos assiste, você que se interessa pelos conteúdos que temos trazido aqui, vai além de ciência. Nós cuidamos, nós tentamos tocar aquilo que é tão sagrado. E dentro da psicologia perinatal, que são os quadros que eu coordeno aqui na sua rádio, nós entendemos que o nosso trabalho tem ligação direta com o nosso Pai e nós pedimos permissão para Ele, para que a gente trabalhe cada vez mais e temos lutado e temos sido muitíssimo abençoadas, né, Rebeca, na nossa trajetória. Estamos onde temos que estar e as famílias ao nosso encontro. Que Deus te abençoe muito, Rebeca, lindíssima. Fiquem com Deus. Acompanhem, durante setembro nós teremos grandes encontros aqui sobre prevenção, né, do suicídio. É preciso falar. Só para terminar, a Rebeca diz, o medo de falar, o medo de verbalizar, o medo de dar som para os meus sentimentos, né, que essa mulher tem, de acontecer, né? E é exatamente no falar que nós vamos tirar aqui da angústia tão grande e diminuir os fatores ansiogênicos e diminuir a sua tristeza e diminuir os seus medos aqui dentro, dando nome, né? Estou com medo. Medo de quê? Tive um pensamento ruim, põe para fora. Vamos entender de onde ele vem, qual foi o gatilho, qual é o contexto. E principalmente, né, que você, mãe, nunca se esqueça que você tem conexão direta. Eu gosto da tríade pai, mãe, bebê, gosto.
mas eu valorizo muito a tríade: Deus, mãe e o bebê. Que vocês não se esqueçam que há a permissão dele de ter uma vida acontecendo dentro de você. Então, cuidem de vocês, mulheres. Você que está ao redor, proteja, acolha, valide cada palavra, cada olhar, cada sentimento, para que nós tenhamos mais saúde, para que nós tenhamos dias melhores. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Rebeca. Tchauzinho. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.